Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam saudáveis aí. Espero que tenham finalmente saído do bronze lá no LoL, ou do pratinha no CS, tá? Espero que tenham aproveitado essas férias meio forçadas, porque agora a gente tem que voltar para valer. Nós já fizemos um laboratório de CEA NASA no ano passado, em PRP-38, porque a gente está numa fase de transição das matérias e esse laboratório que vocês estão tendo agora, de fato, vai para PRP-38. Então vocês acabaram pegando duas vezes esse laboratório. Mas é óbvio que para não ficar gastando o tempo de vocês, eu modifiquei o nosso trabalho para que seja alguma coisa mais prática para vocês em PRP-39, de aplicarem a teoria que vocês estão vendo com o René de propulsão sólida, tá bom? Hoje a gente vai então fazer o nosso laboratório número 1 de PRP-39, que é a utilização do software CEA NASA, Chemical Equilibrium with Applications, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu não vou ficar enrolando muito, porque vocês já viram um pouco do CEA NASA. O que eu vou fazer? Lá no nosso Classroom de PRP-39, eu vou colocar um arquivo zipado do CEA, para quem não tiver ainda. Se quem quiser utilizar o CEA online, tudo bem, fique à vontade. Eu não gosto muito, eu prefiro usar o offline, mas eu sei que para puxar o offline agora está um pouco chato, então eu vou passar isso para vocês. Eu vou mandar para vocês então o CEA zipado lá, tá? É só vocês extraírem o arquivo. Quando vocês extraírem o arquivo, já vai aparecer aqui logo de cara. Se for a primeira vez que vocês vão instalar o CEA, vão utilizar o CEA no computador de vocês, e vocês não estão usando o Windows XP, que provavelmente não estão, vocês vão precisar provavelmente instalar um Java antigo, porque o Java novo não roda o CEA, tá bom? Então a minha sugestão é o seguinte: comecem usando esse 6U5, tá? E se na hora de executar o programa ele abrir uma tela preta de DOS e fechar e não aparecer mais nada, então esse Java não está funcionando na máquina de vocês. Sugiro que vocês então instalem o 7U80, tá? Provavelmente um dos dois vai dar. Se mesmo assim não estiver dando, reinicia a máquina e tenta de novo. Se mesmo assim não estiver dando, desinstala o Java atual que vocês têm na máquina de vocês também, temporariamente, tá? E instala esse Java antigo. Instalou? O que vocês vão fazer é vir aqui nessa tela de CEA Execuin, tá bom? Ou nesse ícone do CEA Execuin, dá um duplo clique e ele já vai iniciar o programa, tá bom? É um programa simples, que vocês já conhecem, que resolve vários tipos de problemas termodinâmicos, tá bom? De combustão, de ondas de choque, de detonação de chaco no Juguier, mas no nosso caso a gente quer utilizar o módulo de rocket, de foguete, tá bom? Então aqui vocês já viram isso no passado, eu vou falar bem rapidinho como é que utiliza, só para a gente lembrar. Vou fazer um caso aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar aí no 2.3x, fiquem à vontade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou escolher o meu caso, que é Rocket. Primeiro nesse aqui eu vou resetar, tá? Cliquei no Rocket lá. Então vamos lá, nós temos várias opções aqui. Essa coluna aqui, opa, desculpa, não abriu, né, para vocês aí. Aqui. Essa primeira, da esquerda, é a pressão inicial. O que ele chama de pressão inicial? No caso de um motor foguete, a pressão que você vai colocar aí é a pressão de trabalho do seu motor. Se o seu motor pretende trabalhar com uma pressão de 5 bar, vocês vão colocar aqui 5 bar. Se é para trabalhar com 70 bar, vocês vão colocar 70 bar, tá bom? E vocês podem escolher a unidade aqui, geralmente eu trabalho com bar mesmo. Ótimo. Logo embaixo dele aqui, vocês têm duas condições. Temperatura de combustão estimada e a estabelecida. O que acontece, pessoal? O CEA resolve esses problemas, o problema da primeira lei da termodinâmica, através da energia livre de Gibbs. É um método iterativo. E como todo método iterativo, você precisa dar um chute inicial. Então ele já começa aqui com uma temperatura inicial de 3.800 Kelvin. Sugiro que vocês não mudem. Se vocês mudarem o estimado para esse de baixo aqui, que é o estabelecido, o que acontece? Você vai forçar que a sua combustão ocorra, por exemplo, a 800 Kelvin. É isso que você está fazendo. Tá? Então, olha só. Geralmente, quando a gente queima parafina com oxigênio gasoso, a gente tem uma chama aí da ordem de 3.000 Kelvin. Se a gente coloca que essa chama vai acontecer a 800 Kelvin, é possível?
É possível. A parafina a 800 Kelvin já evaporou e já é possível de entrar em combustão. O que vai acontecer é que, por algum motivo que você escolheu, que você tem lá no seu sistema, você já fez um estudo prévio de transferência de calor e vai ocorrer uma troca de calor tão grande naquela combustão, e que a temperatura dentro da câmara de combustão vai se manter constante 800 Kelvin. Tá bom? Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente descobrir qual é essa temperatura. Então o que eu vou colocar aqui é uma estimativa de 3.800, que é o padrão do Senna. Tá bom? Aqui logo embaixo na direita eu tenho PI sobre PE. O PI é a pressão na câmara de combustão. O PE é a pressão de exit, a pressão de saída. E aí a pergunta é, qual é a pressão de saída? O que vocês acham? Lembre-se que quando a gente está falando em tubeira, a pressão de saída da tubeira, nós temos três condições. Uma tubeira ajustada, uma tubeira overexpanded, ou seja, ela está maior do que deveria estar e, portanto, a pressão de saída é menor do que a pressão ambiente. E nós temos uma tubeira underexpanded, ou seja, ela está abaixo do que deveria estar, menor do que deveria estar. A sua área de saída é menor do que deveria, ou seja, a gente vai ter uma pressão de saída dos gases da combustão pela tubeira maior do que a pressão ambiente. Vou aqui estabelecer que eu estou fazendo um projeto de um motor foguete sólido que vai operar em São José dos Campos ajustado. Tá bom? Um propulsor de bancada, então ele não vai subir, não vai ter uma variação de pressão externa. A pressão em São José dos Campos é por volta aqui no FENG, é por volta de 960 milibar, tá bom? Então o que eu vou colocar aqui? Primeiro, eu vou escolher minha pressão de câmara. Eu quero que o meu motor trabalhe com uma pressão de câmara de 30 bar. Peraí, pessoal, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, né? Só um momento. Tá lá. Deixa eu arrumar o OBS aqui só, beleza. Aqui. Então vamos supor que vocês querem que o motor de vocês trabalhe com uma pressão de 30 bar. 30 bar coloquei ali. Aqui embaixo vocês vão colocar a razão entre a pressão de câmara e a pressão ambiente, já que a gente vai trabalhar com uma pressão de ajuste em São José dos Campos. Então o que eu vou fazer é colocar 30 bar dividido por 0,96, que são 960 milibar. Então o que eu vou colocar aqui é 31 ponto, tá bom? O CE trabalha com ponto. 25 bar. 31.25 bar não, né? Beleza. Outra coisa para lembrar vocês, colocou o valor, clica fora. Colocou o valor, clica fora da célula, tá bom? Porque o CEA ele tem alguns pauzinhos aqui. Aqui no Rocket Problem, aqui em cima, nós vamos ter que fazer algumas escolhas na câmara de combustão. E aí nós temos duas escolhas principais. Vamos escolher o método de área infinita ou de área finita. Nós estamos fazendo um projeto inicial em que nós não conhecemos nada. Nós não temos o motor na mão. Ou seja, eu não conheço, por exemplo, a razão entre a área da câmara e a área da garganta, para colocar aqui. Eu não conheço também, nesse primeiro momento, qual é a minha vazão máxima de propelente. Então, me sobra vir aqui para o problema de área infinita. O que acontece no área infinita? Eu tenho uma câmara de combustão em que o diâmetro é muito grande. O diâmetro muito grande faz com que ocorra duas coisas. Primeiro, que minha velocidade dentro da câmara de combustão seja zero. Eu tenho um escoamento estagnado, que é o que a gente aprende lá em escoamento compressível, tá bom? E que eu não tenho troca de calor com a parede da minha câmara de combustão, tá bom? Então, nesse primeiro momento, é o que a gente tem. Aqui nós precisamos escolher uma outra coisa. Nós queremos que o nosso escoamento, que os nossos produtos da combustão sejam analisados de forma que eles estejam em equilíbrio termodinâmico ou que eles estejam frozen, estejam congelados. O que é cada um? O que é cada um? Eu vou deixar para vocês, porque isso é uma das perguntinhas. Mas é importante que vocês escolham um deles aqui, tá bom? Eu vou escolher um aqui, por exemplo, frozen. E frozen em que ponto? O escoamento pode estar congelado na câmara de combustão,
na garganta, ou X1, que é depois da garganta, em algum ponto depois da garganta, tá? Eu vou escolher aqui X1, tá bom? Pessoal, não estou falando que é certo nem que é errado, porque eu só estou ensinando vocês que tem essas opções. Mas no exercício vocês vão ter que tentar descobrir qual é a melhor opção para vocês, tá bom? Eu estou escolhendo X1 porque eu quero, simplesmente assim, pá, me vem na cabeça agora, tá bom? Não estou falando que é certo. Ótimo. E o resto eu não vou mais mexer em nada. Aqui, pessoal, a gente mexe quando? Quando eu tenho uma razão de Ares e eu quero saber como que vai ser o meu escoamento subsônico naquela tobeira. E aqui a mesma coisa no supersônico, mas eu não tenho esses valores. Vamos lembrar de uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas lá em escoamento compressível, quando eu estava fazendo os estudos de gás dinâmica, do gás do fluido compressível passando por um bocal de Laval, uma tubeira de Laval, que ele ia se comprimindo, a velocidade ia aumentando e depois no divergente a velocidade aumentava e a pressão diminuía. Só que não bastava que isso acontecesse. Era muito possível, e existe inclusive isso num gráfico, na aula 2 que o professor René passou para vocês, do escoamento ser acelerado na parte convergente e no divergente ele ser desacelerado. Não é porque existe um gás passando por um bocal de Laval que ele necessariamente vai ser supersônico. Tá? Ele pode ser subsônico ou supersônico. Existe uma condição, que é uma razão de pressões especial, mágica, em que faz com que o seu escoamento seja supersônico. No nosso caso, nós não vamos mexer nisso nesse momento, tá bom? Ótimo, salvei. Beleza, pessoal, e o que a gente vai fazer com isso então agora? Bom, nós já fizemos algumas escolhas com relação ao funcionamento do motor foguete, como pressão de câmara e a razão de pressões da pressão de câmara e a pressão ambiente. Já escolhemos se nós acreditamos que o nosso escoamento dos produtos de combustão estão em condição de equilíbrio ou congelada em alguma posição. Obviamente, nós agora precisamos voltar as nossas atenções para os propelentes, tá bom? Para o propelente. Ótimo. Então a gente vem aqui para a aba de reagentes. E aí eu vou fazer o seguinte. No ano passado, nós fizemos um estudo de nitrato de potássio e sorbitol, que é o KNSB, numa proporção de 6535. Não sei se vocês lembram. Para facilitar a vida de vocês e relembrar, eu vou propor que a gente utilize um KNSU, que é o mais famoso, que é o nitrato de potássio e sacarose, que é o sucrose, tá bom? Beleza. Por quê? Porque o nitrato de potássio ele já está no banco de dados do CEA, mas a sacarose não. Então a sacarose a gente precisa procurar na literatura o valor, por exemplo, da entalpia de formação, tá? Então só para a gente lembrar como é que faz. Aqui dentro da aba de reagentes, eu vou escolher oxidante, que é o nitrato de potássio. Vou clicar aqui no name e vai abrir uma nova janelinha aqui, tá bom? Deixa eu pôr aqui embaixo. O nitrato de potássio, a fórmula molecular dele é KNO3. Então eu vou clicar aqui no K do potássio e no N do nitrogênio. E no O do oxigênio. Então, o nitrato de potássio ele vai estar na forma sólida, cristalina, tá bom? Então ele não é um gás aqui da esquerda, ele vai aparecer aqui no meio. O nitrato de potássio nós temos aqui no banco de dados do CE três formas. O KNO3L, que é o líquido, o KNO3B, que é uma forma cristalina, e o KNO3A, que também é uma forma cristalina. Para facilitar a vida de vocês, o nitrato de potássio que nós utilizamos para montar esses motores foguetes de nitrato de potássio, açúcar, sorbitol, dextrose, tem a forma cristalina A, tá bom? E como é que eu sei? Porque eu fui atrás do dado termodinâmico abri o banco de dados desse KNO3A e vi qual que batia com a entalpia de formação do nitrato de potássio que nós temos para utilizar, tá bom? Então nós vamos clicar nele aqui e selecionar OK. Na quantidade, pessoal, só para lembrar o que é essa quantidade, não tem nada a ver com fração molar, fração mássica, coeficiente estequiométrico, nada disso. Queria dizer quanto do meu oxidante é formado por nitrato de potássio. No nosso caso, como é uma relação mássica que está aqui em cima, a quantidade é 1, tá bom? Então a gente vai por 1.
Ou seja, 100% do meu nitrato de potássio é oxidante, ou 100% do meu oxidante é nitrato de potássio. E a que temperatura esse nitrato de potássio, na forma cristalina A, está armazenado para que ocorra a combustão? Vamos assumir que no nosso laboratório há 25 graus Celsius, tá bom? Então eu vou colocar 298 Kelvin. Tudo bem? Ótimo. O problema agora é o combustível. Se eu vou clicar aqui embaixo, vamos tentar achar a sacarose. C12H22O11. Então o que é o nosso açúcar? O nosso açúcar é um C12H22O11, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vai abrir uma nova janelinha, tá bom? De novo, e eu vou colocar CHIO. Ele obviamente não está na forma de gás e no condensado também não. E nem nos reagentes, tá bom? Não aparece o C12, vai até C11H18, tá? Que é o isoctano. Então, se não está no banco de dados do CEA, o que nós precisamos fazer é colocar nós mesmos os dados termodinâmicos dele. Então, vamos lá. O meu combustível, eu vou vir aqui embaixo que eu vou fornecer os dados. Qual vai ser o nome dele? Eu vou pôr sacarose. Não, vou pôr açúcar. Açúcar. Qual é a quantidade? Novamente, o meu açúcar representa quanto do meu combustível? 100%, tá bom? E a que temperatura? Bom, é um composite, ele está junto com o nitrato de potássio. Então ele também deve estar no 298 Kelvin. E aqui, ou a gente tem que fornecer esse Energy H, que é a entalpia de formação do açúcar cristalino, ou a gente tem que fornecer a energia interna. Como é que eu vou obter esse dado aí? Eu já mostrei para vocês no ano passado um tal de Webbook, Niche Webbook, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Tá lá. O Niche Webbook, pessoal, é um site, tá bom? Do Instituto Nacional de Tecnologia e Padrões americano e que tem muita informação termoquímica de muitos propelentes. Então você entra no site, digita no Google Niche Webbook, tá bom? Eu coloquei lá sacarose, sucrose, C12H22O11 e se a gente descer um pouquinho vai aparecer aqui, ó, dados termoquímicos da fase condensada. Vou abrir essa página e o que me aparece logo de cara aqui? Que a entalpia de formação do açúcar, da sacarose, no estado sólido é de menos 2.221,2 kJ por mol, que é exatamente o dado que eu preciso colocar no CEA. Olha só. A entalpia de formação em kJ por mol da sacarose, que é o que eu estou fazendo agora, é de menos 2.221,2 kJ por mol. Já está tendo a unidade certa. Cliquei fora. Quando eu coloco isso, eu não preciso colocar energia interna, tá bom? Então, eu estabeleci quais são os dados termodinâmicos da entalpia de formação do meu combustível. Agora eu preciso colocar a fórmula molecular dele, tá bom? E novamente, a gente vai lá no Webbook, só para lembrar. Deixa eu tirar o CEA da frente aqui. Nós temos um C12H22O11, tá? Então a gente vai colocar assim, ó. C12H22O11. Nós já demos todas as informações que o CEA precisa. Oxidante e combustível. Vou salvar. E nós já temos então estabelecido que vamos trabalhar com o projeto de um motor de foguete, um rocket, numa condição de frozen na saída, que foi o que eu escolhi, com uma razão de expansão, com uma razão de pressões de 31,25, salvei. Um reagente de nitrato de potássio, oxidante e açúcar combustível, tá bom? Eu posso escolher outras coisas também. Olha só que nós podemos colocar, por exemplo, a razão de mistura, a OF, oxidante combustível, que é o inverso do que nós temos. Mas nós podemos colocar que 35% do nosso propelente é de combustível. Tá lá. Salvei. Vou apertar em Activity e vou rodar. E ele vai pedir para a gente salvar. Tá? Então, olha só. Eu vou salvar como KNSU.
cliquei OK. Beleza, pessoal. Então o CEA gerou aqui um documento de saída para a gente aqui dos cálculos que ele realizou, tá bom? Nesse documento tem tanto os dados que nós colocamos, o input, como os que foram calculados. E algumas coisas são legais da gente observar. Aqui na parte final do documento, ele nos diz que nós fizemos um estudo teórico de desempenho de um foguete, tá? Onde a pressão de câmara é de 30 bar, 435 psi. O nosso oxidante era o nitrato de potássio na forma cristalina A e o combustível é o açúcar. Com uma concentração, uma proporção de combustível de 35% nessa mistura, em massa, tá bom? E ele já calculou que nessas condições nós vamos ter uma razão de massas oxidante combustível OF de 1,85 e um coeficiente estequiométrico φ lá da termodinâmica de 1,52. Ou seja, a gente consegue entender que com 35% de combustível, será que essa mistura ela vai ocorrer numa condição estequiométrica, rica em combustível ou pobre em combustível, ou seja, rica em oxidante? Vocês ainda se lembram disso? Espero que sim, tá bom? Outras coisas que nós podemos observar. Olha só, a nossa pressão dentro da câmara é de 30 bar. Aí o escoamento vai sendo acelerado pelo convergente. Lá na garganta, o escoamento já é supersônico. A pressão que era de 30 bar diminuiu para 17 bar, aqui, o que é bom, porque essa aceleração é justamente pela transformação de energia térmica em energia cinética. E ele depois é expandido no divergente e vai sair com uma pressão de 0,96, que é exatamente a pressão ambiente, aqui que são os 7 campos que nós colocamos no input. Tá bom? Olha a temperatura, a mesma coisa. É uma temperatura de combustão de 1691 Kelvin. A temperatura diminui lá na garganta para 1604 e na saída ela está a 1191 Kelvin. Mas não é na garganta onde a gente tem a maior temperatura, onde fica lá vermelho, que pode fundir, um monte de coisa acontecer? Mas a temperatura na garganta é menor do que a temperatura na câmara. Pessoal, na garganta eu não tenho a maior temperatura. O que nós temos é o maior fluxo de calor, porque é onde eu tenho a menor área. Tá bom? Não confundam as coisas. Aqui nós temos outros dados também, como entalpia, energia interna, entropia, energia livre de Gibbs, tá bom? Massa molar, o CP, que é o calor específico, tá bom? O gama, eu não sei se vocês aprenderam como gama ou como K, que era o calor específico CV sobre, CP sobre CV, a pressão constante sobre a volume constante, que entram naquelas equações de propulsão, a velocidade do som, tá bom? O número de Mach, olha só. Como nós escolhemos uma área infinita, então assumiu-se que a velocidade era zero, ou seja, tinha um escoamento estagnado na câmara de combustão, portanto Mach zero. Eita, fiz besteira aqui. Ferrou. E depois eu tenho Mach 1 na garganta e a saída do gás é Mach 2,72, tá? Olha só o que ele me deu também. Ó, coluna da câmara, coluna da garganta, coluna da saída. Para que isso tudo ocorra, eu preciso de uma tubeira com razão de expansão AE, que é a área de saída por área de garganta, de 5,68. Um dado importante. Também ele nos diz que a velocidade característica C-star é de 919,3 metros por segundo. Tanto na garganta como na saída. Mas os dois valores são iguais? Sim, o C-star não muda na câmara de combustão, na garganta ou na saída. O C-star, pessoal, me diz o desempenho propulsivo pensando no propelente e não nos efeitos que o bocal de Laval tem na aceleração daquele escoamento, tá bom? Diferente do impulso específico. Olha só o impulso específico. O impulso específico no vácuo é de 1131,4 se eu pegar aquela tubeira e cortar na garganta. Mas se eu deixar ela inteira, o meu impulso específico é de 1562. Então, olha só, ela muda conforme a posição. E o impulso específico em São José dos Campos é de 597 metros por segundo, se for cortado na garganta. Mas se eu deixar a tubeira como ela deve ser, vai ser de 1395 metros por segundo. Aqui eu também tenho as frações molares dos produtos. Tá? O produto que saiu em maior quantidade foi a água, 25% de água,
15% de CO, 12% de N2, 18% de CO2, sair um pouquinho de potássio, tá bom? Um pouquinho de hidrogênio, 16%. Com esses dados, pessoal, vocês conseguem ir para as equações que o professor René colocou na aula 1 e na aula 2 e tentar desenvolver um trabalho de projeto de motor foguete. Lá em PRP 38 nós já fizemos isso, não é nada difícil. A diferença é que nós fizemos para um motor end burn, queima no final. O que nós vamos fazer agora é para um motor, aliás, nós não, o que vocês vão fazer agora é para um motor com um grão monoperfurado cilíndrico. O que vai mudar na prática? O que vai mudar é que agora eu tenho não uma queima axial, mas eu tenho uma queima radial. O diâmetro muda a todo instante. Se o diâmetro muda a todo instante, a área muda a todo instante, tá bom? E isso vai complicar um pouquinho o projeto do nosso motor foguete. Mas não é nada absurdo, vocês conseguem fazer. O nosso objetivo aqui com essa aula é que vocês peguem a teoria, juntem com um software muito bem conhecido que é utilizado pelo mundo inteiro e consigam fazer o próprio motor, tá bom? É claro que é um laboratório um pouco diferente, tá? Mas o nosso objetivo é que vocês sentem e consigam fazer o próprio projeto. Se vocês forem fazer um TG, ou um ICE, ou um mestrado, um doutorado na área, esse é o primeiro passo. Vocês sabem o objetivo de vocês conhecem a teoria, vocês conhecem o CEA e a NASA e fazem um estudo inicial para saber em que caminho vocês vão andar, tá bom? Esse é o objetivo. Eu vou deixar lá no Classroom também a atividade para vocês entregarem com a data, com o prazo. Eu vou dar um prazo generoso, não tem problema nenhum. Porque o importante é que vocês façam, tá bom? E vocês podem tirar dúvida comigo, vocês têm o meu WhatsApp. O De Paula tem o WhatsApp, o Bispo, podem entrar em contato comigo. Eu vou marcar, conforme a necessidade, algumas reuniões lá no Meeting da sala de PRP 39 para que a gente possa conversar e vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu tô aqui para ajudar, assim como o professor René, tá bom? Beleza, pessoal, a gente se vê por aí. Façam um bom trabalho, façam direitinho. Segura PRP!